Estamos aqui com mais um Embelezando Histórias, onde a gente busca gerar conexões e inspirações com outras mulheres de qualquer área que tenham a ver com beleza, prazer, autoimagem, autocuidado, qualquer coisa que possa te inspirar a elevar tua autoestima. E hoje eu estou aqui com a Lígia, que é ginecologista aqui do Instituto Além da Plástica, e tenho certeza que ela vai contribuir muito, tanto com a história pessoal, quanto com as outras perguntinhas que a gente vai fazer para ela. Oi, Lígia, é um prazer estar aqui contigo. Prazer Obrigada por ter aceitado estar aqui e compartilhar um pouquinho da tua vida com tantas outras mulheres. E queria te perguntar minha pergunta clássica de início. Se tu fosse se apresentar para alguém, como tu te apresentarias? Já começa difícil, né? Eu me apresentaria, eu sou a Lígia, sou aqui de Florianópolis, comecei a minha história muito cedo com as mulheres, eu treinava ginástica rítmica desde muito cedinho, então toda a minha infância foi muito cercada por mulheres, fiz educação física, me formei em educação física, acabei abandonando a educação física, escolhendo a medicina. Hoje em dia eu sou ginecologista, né? Acabei me especializando nisso. Acho que é isso, adoro dançar. Normalmente, quando a gente pede para as pessoas se apresentarem, elas começam falando assim: eu sou fulana, sou ginecologista, sou mãe, sou mulher, não sei o que, e acaba nisso aí. Tu já acabou introduzindo um pouquinho mais nessa história, então a gente já percebe que tu gosta de conversar. Adoro uma conversa. De compartilhar. Gosto. Tá, então já que tu entrou um pouquinho nesse tema, né? Antes da Lígia ginecologista, ginástica rítmica. Conta pra gente como foi essa escolha, desde a ginástica rítmica até fazer educação física e até abandonar a educação física. Um adendo, tá? As meninas aqui de Florianópolis, esse final de semana ou semana passada, foram campeãs brasileiras de, não sabia, de ginástica rítmica, chique. Bem legal. Parabéns para as meninas. Então, a minha mãe era assim, né? Não sei como é que era na tua família, mas assim, tem que ter esporte. A minha irmã mais velha escolheu o balé clássico, a minha irmã do meio escolheu a natação, e aí eu não sabia o que eu queria escolher, porque eu gostava de tudo, né? Eu gostava de natação, eu fiz patinação, fiz balé, mas eu era um pouquinho espivitada pro balé, e aí um belo dia eu fui numa aulinha de ginástica olímpica e a ginástica rítmica estava do lado, e daí era uma professora toda querida e gentil e legal, e daí eu amei a ginástica rítmica e comecei a fazer. E aí comecei a me empolgar e quis competir, a minha mãe super me incentivou, meu pai também, e competi até meus 20 anos, né, e nesse meio do caminho gostava da parte de ensinar também, né, e acabei virando professora, técnica, mas foi chegando assim um belo momento em que a coisa do corpo, né, me agradava muito. A ginástica ela tem uma beleza muito ímpar, assim, porque ela mistura flexibilidade com uma dança, com arte, com acrobacia. Então, assim... Já estás roubando a minha próxima pergunta, porque eu ia perguntar se a ginástica tinha mudado a tua visão sobre eu vou fazer esse podcast sozinha aqui. Mas que bom, já tá tudo indo. Uhum. Aí, então eu gostava muito, né, dessa parte, e eu adorava ensinar para as meninas, e daí dava aula para as meninas bem pequenininhas, mas eu comecei a ver que era um pouquinho além daquilo que eu queria de ajudar. Tinha a ver com ajuda e tinha a ver também com o corpo, e aí eu fiquei, nossa, o que eu vou fazer? Eu não quero fazer educação física, mas queria terminar o curso. E aí um belo dia veio assim a ideia, nossa, eu vou fazer medicina, porque tem a parte do corpo humano, tem a parte Mas tu terminou a educação física? Isso, daí não, calma. Trabalhou? Eu já trabalhava, porque na educação física tem isso, né, dos estágios e tal. Eu trabalhava muito, eu já dava assim, eu trabalhei, depois que eu me formei, 2 anos ainda. Eu trabalhei desde os 18 anos, eu já dava assim as aulinhas de iniciação, né? E aí, a faculdade inteira eu trabalhei dando aula, né? E um belo dia, decidi que não era mais isso, mas aí o meu pai falou, não, agora chegou até aqui, vamos terminar. Aí terminei, cheguei no dia do meu diploma, entreguei para ele e falei, pai, agora pronto, o diploma tá aí, eu quero fazer medicina mesmo.
E aí, no outro dia, acordei com ele me dando R$100. Ó, vai na psicóloga, cartomante, vai fazer o que tu precisar fazer para ver se é isso mesmo que tu quiser, que tu quer, né? Se tu quiser, a gente apoia. E aí foi, daí estudei bastante, aí passei na Federal, o que foi uma grande conquista, assim, é um momento, eu acho que tu também deve ter passado por isso, né, de superação, né, de tu estar estudando e tá dando tudo de si por uma coisa, assim, e conseguir, né, e eu sempre fui atleta, então eu não era exatamente a pessoa mais estudiosa na época, na época da escola, né, eu era atleta, eu era que faltava aula, porque tinha que treinar, porque tinha as competições, então, né, eu nunca fui essa pessoa, assim, muito dedicada, e daí quando eu decidi, foi aquilo, e dedicação total, e deu certo. Muito legal. A gente tem alguns enlaces parecidos, né? Porque eu nadei a vida inteira, queria ser nadadora profissional, era o sonho da vida. Entrei na educação física porque eu ia fazer moda e minha mãe falou, tu vai morrer de fome. Eu falei, então o que eu faço na UDESC? Beleza, vou pra educação física. Eu falei, gente, eu amo nadar, gosto de estar ali com as pessoas do lado nadando, mas assim, eu não consigo imaginar professora de natação por uma vida inteira. Por mais que eu goste, não é o que eu acho que combina comigo. E aí comecei, pensei outras coisas, não sei o que, daqui a pouco fui, me encontrei na medicina e eu lembro até hoje, assim, que a gente começou atrasado, porque eu estava em greve, e aí o pessoal da Atlética veio lá na sala para convidar para o intermédio, que tinha tantos dias para se inscrever, porque já era no mês seguinte e tal. E aí no final, tipo, eles ali falando no final, eu envergonhada, fui lá falar com eles. Eu falei, então, como que faz para nadar no intermédio? Não, normalmente quem nada são os veteranos, você quer eu... Tá bom. Aí fiquei quieta na minha, daqui a pouco veio um amigo meu que nadava, que era mais velho. Não, ela vai nadar. Ela vai nadar sim. Eu falei, tem o seu valor. Educação física. Tu fez um semestre? Fiz 2. 2 semestres. Comecei, fiz um, tranquei, depois voltei, assim. Tu sabe o que assim, um divisor de águas foi que tava tendo um treinamento com uma búlgara lá no ginásio, né? E aí, que a Bulgária é bem forte na ginástica rítmica e tal, e daí essa búlgara estava treinando, ensinando a gente a fazer, a fazer o treinamento e tal. E aí ela olhou para mim e falou, Lígia, tu tem que escolher, ou tu é amiga das tuas ginastas, ou tu é técnica. E aquela pergunta para mim foi um divisor de águas, porque eu não era aquele tipo de relação que eu queria ter com o corpo daquelas meninas, sabe? Uhum. E foi ali pra mim, foi assim, puxa, verdade, eu quero ser amiga delas. Minhas amiguinhas tinham 6 anos, eram umas fofas. Inclusive, esses dias encontrei uma que tá deste tamanho, bem maior do que eu. Linda, maravilhosa. Faz parte. Sim. E qual foi a reação do teu pai quando tu voltou e falou, não, realmente eu quero fazer medicina? Ele foi isso, ele me orientou assim, né, vai ver se é isso mesmo que tu quer, e depois ele e minha mãe, assim, apoiaram, sempre, 100% apoiaram, assim. Uhum. Claro, né, tem aquele momento, assim, porque daí eu, 6 meses antes de passar na Federal, eu tinha passado na PUC, lá de Curitiba, que é paga, né, e aí ficou assim, não, mas já aproveita porque é difícil de passar, inclusive numa paga é difícil de passar, né? Uhum. E aí eu bati meu pé e falei, eu vou passar na Federal, vocês me aguardam. Aí foi uma questão de honra que eu tinha que passar ali na Federal, né? Daí passei, deu certo. E eles me apoiaram sempre, assim, no momento também que eu tive que fazer a transição, parar de dar aula para as meninas, porque eu dava bastante aula, né? E daí a Federal não, a medicina, né? É integral, então realmente eu tive que abandonar a ginástica, assim, hoje tenho só esse carinho imenso pelo esporte e acabei seguindo, assim, eu amo muito dança, eu acho que, assim, a minha relação com o corpo, ela nasceu na ginástica, mas acabou evoluindo, assim, para outros campos, né? E aí eu adoro dança, minha irmã também é bailarina clássica, eu gosto dessa parte. E aí entrou na medicina? Já sabia que ia para ginecologia ou surgiu muita coisa aí no caminho? Não, nossa, até o começo, né? Aquele começo que a gente fica estudando biocel, todas as coisas possíveis e imagináveis do corpo humano, e a gente só vai ter contato com as especialidades depois, né? Então, eu estava bem aberta, assim, eu não tinha um foco, assim, quando eu entrei, eu achei que não sabia o que eu queria. Mas aí, um belo dia, uma prima minha, esposa do meu primo, na verdade, né, estava grávida, me convidou para participar do parto, e aí, quando eu vi aquele nascimento, assim, que foi um parto normal, humanizado, lindo, maravilhoso, perfeito, aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero lidar com a vida, com as mulheres, aprender sobre a vulva, a vagina. É isso. Ali fez sentido, assim.
Até então eu tava, nossa, será que eu quero? Porque eu gostava, assim, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, né? Como dá pra perceber. Mas eu não sabia, assim, o que eu ia fazer, né? Tinha algumas áreas da medicina que me assustavam um pouco, né? Coisa assim da morte, né? Tem algumas especialidades que acabam estando um pouco mais próximas disso, né? Da doença. E daí quando eu vi, assim, puxa, um nascimento, né? O início de uma vida. Eu me apaixonei pela especialidade. Então, a minha paixão começou assim na obstetrícia, vamos dizer assim. O que tu sentiu naquele primeiro parto? Porque ali tu sentiu que as coisas se encaixavam, mas assim, de sentimento mesmo. O que te veio lá de dentro? O que te transformou? Nossa, ó, cheguei até a arrepiar. Potência. Gente, ser mulher é uma potência. Quando tu cria um outro ser humano, existe um órgão específico, que é o útero, que cria um outro ser humano dentro, e tu consegue, por conta própria, se a gente... tinha uma professora que falava assim, olha, se a gente não atrapalhar, as mulheres vão parir em paz. É basicamente isso, entendeu? Então, assim, se a gente não fizer nada, esse ciclo ele vai acontecer, né? E isso é muito potente. Eu acho, assim, ser mulher uma potência mesmo. Essa é a palavra, assim, é tudo. É tudo. E por que tu saiu dessa parte da obstetrícia e foi mais para a parte de sexualidade, da parte de hormônios femininos, da parte das outras fases? Se isso te encantou tanto também. Então é que tem muita coisa que me encanta, temos esse problema, né? Eu gosto de muita coisa dentro da gineco. A gineco, para mim, ela é uma medicina inteira, né? Se for pensar, porque tu pode tratar, tu pode ser cirurgiã, tu pode ser clínica, tem a brincadeira, né? Que vai operar, gineco opera igual clínico e clínica igual cirurgião. Não é verdade, gente, é mentira. Tu pode fazer ultrassonografia, tu pode mexer com infertilidade. Então, assim, a gineco ela é muito plural, né? A gineco-obstetrícia, que a gente chama. Eu gosto muito da parte do parto e a gestação me encanta, mas eu acho que eu vim assim para conversar, para fazer esse diálogo sobre as dificuldades da mulher, assim. Não que a obstetrícia não tenha uma dificuldade, mas me encanta, assim, a sexualidade, me encanta a questão da menopausa, a adolescência, em que tá tudo certo na tua vida, tu é uma criança e de repente muda tudo. E de repente os teus hormônios fazem um divertidamente, entendeu? E aí não tem o que fazer. E daí, se não tiver algum suporte para ajudar esse adolescente, né? Essa adolescente, no meu caso, que eu ajudo, as coisas ficam bem complicadas, né? Então, acho que foi isso, assim. Acho que eu comecei a ver graça nessa outra parte. E a sexualidade é uma área muito interessante, né? Assim, não existe tu sentar num lugar e começar um papo. Só largar a palavra sexualidade, ver se não vai ter um alvoroço, vai estar todo mundo tentando dar opinião, contando uma história. Sim. Então, é um tema muito cotidiano, né? A nossa sexualidade, a gente vivencia ela diariamente. Então, não sei, achei que eu... É cotidiano e é tabu, né? É os dois. Isso. Porque todo mundo tem muito receio de falar qualquer coisa e de dar, às vezes, alguma opinião. E aí tem outras que dão opinião demais, que daí são verdades absolutas. E, ao mesmo tempo, muita gente tem receio de falar algumas coisas, assim. Algo que deveria ser natural, que muitas vezes o que eu vejo, os homens falam muito mais abertamente... E as mulheres, às vezes, tipo, ideia outra fala, ai, mas meu Deus, tu viu que ela falou aquilo, não sei o quê. Então, gera um burburinho também nesse sentido de ser tabu. Eu vejo aqui no consultório, assim, as mulheres falam assim, doutora, tipo, veio, sei lá, olhar a mama. Daqui a pouco ela fala, então, mas já que eu tô aqui, será que tu não acha que eu devia olhar também? Assim, cheia de dedos pra falar, da mama tava falando de boa, e aí pra falar da região íntima, tipo, dá aquela travada, assim. Eu acho que isso deve acontecer também. Demais. Contigo. Demais. É um tema, não é... Eu acho que, assim, são duas vertentes, né? É um tema tabu, claro, mas também é difícil de falar porque fala da nossa intimidade, né? Fala da coisa mais íntima que a gente... Uma das coisas mais íntimas que a gente tem, né? Dos nossos desejos, às vezes das fantasias, medos. A sexualidade é uma coisa muito complexa. Eu acho que é isso também que me trouxe, assim, para essa área, sabe? A sexualidade ela é individual. Então, assim, o que vai funcionar para ti provavelmente não vai funcionar para outra pessoa, entende? Então, trabalhar com a sexualidade, assim, tem que olhar para a pessoa de uma forma individual e entender de onde que vem. É tabu. É um tabu, de fato, é tabu.
Mas é tabu porque é a religião da paciente? É tabu porque ela realmente tem vergonha e nunca foi orientada, né? Então, trabalhar com a sexualidade é entender o que é a sexualidade para cada pessoa, que vai ser diferente, né? Então, eu acho que isso essa pluralidade, assim, é muito legal de trabalhar, sabe? E como tu falou, né, assim, a paciente fala da mama, eu sempre falo para os pacientes, tem uma espinha no rosto, vai lá, espreme, olha, um negócio no dente, abre a boca, vê. Agora, se tá com uma dor na vulva, não vai olhar. Então, as minhas pacientes chegam assim, doutora, eu tô com apareceu alguma bolinha. Assim, e tu viu? Tu olhou? Não. Como se aquilo ali não fosse uma parte do corpo dela, entende? Como se fosse assim, um pecado capital ela olhar a vulva dela, né? E falar os nomes adequados também, porque é vulva, o órgão, isso é claro, a gente fala a região íntima, a região genital, tudo bem, mas temos o pênis, temos a vulva é a parte externa ali, né? Onde a gente consegue ver, puxa, em determinado, claro, é uma região de um pouquinho mais difícil acesso, a depender também do tamanho da paciente, né, de flexibilidade, outras coisas, né? Mas existe espelho, né? Espelhinho pra isso, gente. Então, eu sempre oriento minhas pacientes, olha, hoje, principalmente adolescente, hoje tu vai pegar um espelhinho, vai colocar ali embaixo e vai olhar, vai identificar onde é o clitóris, onde é que é a uretra, onde é que é a entrada do canal vaginal, porque aquilo ali não é vagina. A vagina é o canalzinho. E aí por que tu acha que as mulheres não se olham? Por que tu acha que elas não se tocam? Tu acha que é de medo? Tu acha que é cultural? Tu acha que é por medo de julgamento? Onde tu acha que vem isso? Acho que é uma mistura de tudo, né? É uma mistura de todas essas coisas juntas, assim. Mas eu acho que o cultural é mais importante, né? A gente cresce numa sociedade onde a gente é orientada a fechar a perna. Eu fui orientada no meu terceirão. Eu tava com a perna afastada, assim, só não tava cruzada. E daí eu tava retinho, assim, o professor falou. E do lado tinha um meu amigo, homem, que tava com a perna aberta. E não tava com saia, parecendo a calcinha, nada disso. Só tava com a perna aberta. E ele falou, fecha a perna. Porque é isso, entende? A gente é orientada a fechar a perna, mesmo quando tudo bem, né? Tem uma etiqueta, tal, a gente usa saia, tá tudo bem, uma elegância também, cruzar as pernas, maravilhoso. Mas, assim, orientar a menina que ela pode se tocar, né? E se tocar não numa forma de sexual, masturbação, né? Autoprazer. Se tocar mesmo, de tocar, de olhar, nossa, isso daqui é o lábio mais externo, o lábio mais interno, né? Que chama grande, pequeno, a gente tenta não denominar assim, porque tem as variações, né? Então, eu acho que é um caminho bem longo, assim, a ser caminhado, sabe? Da gente fazer esse exercício. Eu falei muito agora aqui em adolescente, mas não é infrequente eu pegar um desenho para uma senhora de 60 anos que nunca teve um orgasmo, né? E explicar para ela que ali é o clitóris, explicar que ali é a vulva, explicar que ela... Porque ela nunca... Não é uma coisa só que a adolescente nunca viu. Muitas mulheres mais velhas, assim, não têm esse hábito de enxergar o próprio corpo, né? E eu acho que é isso, a vulva é um tabu mesmo. Eu acho que é a dificuldade muito das mulheres de falar, e principalmente dos tempos que foram passando, e isso acaba melhorando um pouco, mas não completamente, né? É difícil uma mãe que chega para uma filha e dá total essa orientação, porque fica muito naquela coisa de pensar, eu tenho que dar orientação para menstruação, o dia que ela menstruar, eu vou falar sobre e como que ela vai ter todo mês e que não sei o quê. Mas não dá o restante da orientação, de dizer, olha, isso é uma parte do corpo, tu sangra por conta disso, e aí tu vai começar a sentir isso, aquilo. É, às vezes, difícil de ter essa liberdade e abertura de começar a conversar. E a outra coisa que eu vejo, que eu até estava comentando contigo antes, que os adolescentes, os pais ficam muito assim, tá, mas eu vou falar pra ela dali, explicar não sei o que, né? Será que eu não tô incentivando ela a ter uma relação sexual porque eu tô explicando o que é? E aí gera aquela confusão, e aí eu acabo delegando, vou te dar um livro pra te ler, vou te dar não sei o que pra te ler. Ela já tem muito mais informação do que a mãe chegou dizendo. Já sabe na escola, já falou com a amiguinha, já veio outra coisa, então assim... A gente negligencia, às vezes, conversar um pouco disso, né? Demais. E informação não necessariamente é. Não é mesmo. Informar não é tu tá estimulando, né? Bem pelo contrário. E assim, até chega uma paciente ali, eu não vou chegar, ela tem 12 anos, trouxe para mim uma paciente de 12 anos que teve a sua primeira menstruação para receber orientação. A gente sempre faz aquela pergunta geral para saber onde a gente está pisando, né?
Eu não vou falar com uma menina de 12 anos igual eu falo com uma mulher de 35 que já tem uma relação sexual, né? Aquela ali de 12 anos, primeiro tu vai ver o que ela já sabe, ver onde que tu tá pisando, né? E aí o mais importante assim, então essa menina ali que não sabe muito, que aprendeu lá na aula de biologia, que ainda tá nesse lugar assim meio nebuloso da sexualidade, a gente vai começar com o básico, né? E o básico da sexualidade é isso que a gente tá falando, é assim, como é que é a minha anatomia? Sabe? É errado, como é que lava? Como é que lava a vulva? Como é que é o certo para lavar? O que se faz, sabe? Ah, saiu uma secreção, que secreção é essa? Isso é normal? A minha calcinha tá sempre suja, né? Essa sujeira, isso é sexualidade. A sexualidade ela começa muito antes ali do ato em si de pênis, vagina, beijo, penetração. Ela começa muito antes, né? Ela começa nesse lugar de explicação da anatomia, de explicação do funcionamento do corpo, explicar para um adolescente por que uma hora ela tá irritada e outra hora ela tá feliz da vida e isso muda em 2 segundos. Não é porque é doida, é porque os hormônios estão sendo lançados de forma errática e muda o humor mesmo, igual na menopausa também acontece, né? Essas alterações de humor. Então, entender tudo isso faz parte da sexualidade. Eu acho que é aí que dá para atuar, sabe? Não exatamente explicar como é que coloca a camisinha. Isso também. Mas é que muita gente acha que é isso. Eu vou levar a minha filha numa ginecologista porque eu quero que ela saiba que ela tem que andar com camisinha, que ela vai ter que tomar anticoncepcional, que ela vai ter que não sei o quê. E eu acho que, né, tudo no seu tempo. Às vezes essa criança de 12 anos que teve uma menstruação e não estava preparada para aquilo, ela não quer saber ainda do beijado. Talvez tenha outras que queiram, e ok. Mas talvez ela não quer saber do beijado interesse, ela quer só entender assim, o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo. E aí esse essa menina com minha mãe que tá fazendo tudo certo para mim, né? E essa menina que entende o corpo, ela também vai entender os limites dela. E aí, entendendo limites, a gente vai saber aonde que essa menina, puxa, isso aqui eu não... Ela vai saber que um dia alguma coisa vai acontecer, ela vai, nossa, isso aqui eu estou desconfortável. Então, para mim, o desconforto é não. Então, não quero isso. Então, ela saber o limite do corpo dela, e isso é conversa. E nem sempre uma mãe, um pai vão estar, né, assim, preparados. Porque é realmente difícil de falar o que é certo, o que tá errado, sabe? Até onde eu vou, até onde eu não vou, isso. Né? O que realmente é normal, o que é a minha crença, o que para mim é normal, o que é normal de uma forma geral, né? E aí, por isso que eu adoro atender essa fase de traz a mãe junto, e a mãe às vezes faz pergunta que não é pra filha, é pra ela mesma, né? Ela não sabe aquilo que ela tá me perguntando, assim, é pra filha. E assim a gente vai construindo, eu vou dizer né? que meu filho, né, eu falo pra ele que meninos têm pênis e meninas têm vagina. Isso choca muitas pessoas. Porque às vezes, no meio do nada, ele fala assim, mamãe, eu puxei meu pênis. As pessoas tudo olham assim... Sim, meu filho de 2 anos, ele tem um pênis. Isso. E aí, às vezes ele para assim e fala assim, mamãe, eu tenho pênis, né? E a Anne? Aí ele fala que é da minha sobrinha. Eu falo, ela tem vagina dele. E você, mamãe? Eu falei, eu tenho vagina. E o papai? Aí ele começa a perguntar de todo mundo pra fazer essas distinções. Mas assim, ele fala vagina e ele fala pênis. Isso. As pessoas que quando olham ficam assim, meu Deus. Tipo, eu acho bem saudável. É um nome, tipo, ele não tá falando nada errado, ele não tá falando um palavrão, ele não tá xingando ninguém. É a parte do corpo que a gente tem. E a partir daí a gente pode, ele sabendo que existe, a gente pode também ensinar isso que eu tô falando, que é esse respeito, né? Ele respeitar o corpinho dele, ele respeitar o corpinho do outro amiguinho, e tem a ver com identificação primeiro, né? Então primeiro eu me identifico, vejo o que eu tenho aqui, o que tá rolando, puxa, como é que faz, como é que funciona, quais são as sensações que tem ali, e depois, né, para entender mesmo como é que é o funcionamento e se aprender a se respeitar também, acho que é bem importante. E hoje, no mundo que a gente tem, que até por uma criança de 2 anos falar o nome certo choca, uma pessoa adolescente que teve a primeira menstruação ainda choca, né? A gente pensa as mulheres, não, mas lá com 60, 70 anos tá tudo bem. Não cara, tipo, vem a menopausa, antes disso já entra numa bagunça, as pessoas não sabem nem o que é menopausa, o que não é. Às vezes ela chega com 60 anos sem conhecer nada do que tem ali pra frente e muda a história dela, ter uma conversa sobre sexualidade, sobre este outro momento, assim, né? Pequenas conversas, tá? Tu trazer o tema sexualidade num jantar, tu pode ter certeza que as pessoas que participaram dessa conversa já vão chegar em casa pensando uma coisinha, porque falar sobre sexualidade estimula a sexualidade, entende? E as mulheres não têm esse hábito, eu acho que está começando a crescer, a gente está tendo maior conversa sobre isso, mas ainda é um caminho para a gente ir trilhando, assim, de trazer mesmo. Prazer feminino é tabu. É tabu, entendeu? Prazer feminino é tabu. Falar que a mulher se masturba,
falar de vibrador, falar de olhar a própria vulva, de tocar, sabe? Tem, né, algumas, quando tu coloca o DIU, dependendo da posição, tu consegue sentir o fiozinho do DIU, né? E é um dos testes que tu pode fazer para saber se teu DIU tá no lugar ou não. E aí, às vezes, eu falo isso pro paciente assim, mas eu vou colocar o... É só lavar a tua mão, não tem problema. É um lugar... Já não colocou outras coisas ali? Por que o teu dedo não pode, sabe? O que tem de errado? Não é nada, tu só vai ali sentir o fiozinho do DIU, super natural. É o teu corpo, tu não bota a mão em outras partes do teu corpo, sabe? E às vezes não tem nada a ver também com sentir prazer, é só se conhecer mesmo, né? E tu trabalha com duas áreas que são assim, opostos e não opostos, né? Trabalha desde essa parte de sexualidade, desde essa parte de infância, adolescência, até as mulheres pós-menopausa, e tu trabalha também com a parte menopausa. O que essas duas áreas têm mais em comum? Eu acho que são áreas de transição, né? Eu acho que são áreas que tu era uma frase que as mulheres na menopausa falam muito é que elas não se reconhecem mais. Eu não tô me reconhecendo, eu não sei o que tá acontecendo. A pessoa nem sabe o que tá acontecendo. Doutora, eu não tô normal, não sou eu mesma. Sabe? Então é isso, são áreas de mudança. Então a menina que era uma menina, né, tá aí amadurecendo o eixo hormonal, a gente chama de eixo hormonal, né, os hormônios que vão em cascata, um vai mandando para outro, a orientação para o outro. Então ali na adolescência tem essa alteração, né? E lá na menopausa também começa a decair a produção desses hormônios, né? Tem uma falência dos ovários, e isso vai impactar na vida da mulher de forma assim, são dois momentos bem importantes, sabe? E se for, eu fico pensando, eu fico imaginando se eu, Lígia, lá novinha, tivesse aos meus 14, 15 anos, tivesse sentado e alguém tivesse conversado, e não que a minha mãe não tentou, coitadinha, sabe? Fez o que pôde, né? Mas e se eu tivesse recebido uma orientação diferente do que eu recebi, né? E se alguém tivesse me explicado direitinho, sabe, assim, eu penso que eu gostaria de fazer o que... ter tido uma Lígia na sua vida. Uma Lígia na minha vida, exatamente, de me explicar. E a mesma coisa na menopausa, né? Às vezes a mulher ela precisa de uma orientação. Às vezes não é só o hormônio, né? O hormônio ajuda bastante, o laser vaginal ajuda bastante. Mas o mais importante é a orientação. Puxa, eu tô passando por isso, o que dá pra fazer? E não é assim, ai meu Deus, entrei na menopausa, que horror. Entrou na menopausa quem está vivendo, né? Quem não entra na menopausa que morre. Agradecer, porque a gente já morreu. Então a gente vai passar por todas essas fases ciclos, né? E tem um monte de coisa legal na menopausa. Tem a parte muito ruim, não dá para negar, né? Que essa alteração hormonal vai fazendo mudanças, mas tem uma maturidade da vida que tu pode trazer ali para esse momento da menopausa que eu acho que é incrível, assim. Dá para... Mito ou verdade? Reposição hormonal causa câncer? Não. Mito. Essa ideia é por conta de um estudo bem grande que saiu, acho que de 2003, mas ele acabou não sendo muito legal porque ele acabou relacionando mulheres com algumas comorbidades e não é o que se vê, tá? Hoje em dia a terapia de reposição ela é bem segura. As mulheres que têm indicação, claro, né? E vai ter indicações e contraindicações. Mas para as que têm indicação e que têm os sintomas clássicos da menopausa, vale a pena entrar e elas vão ter benefícios, tá? Assim, 80% dos fogachos acaba melhorando quando a gente entra com a terapia de reposição hormonal. Os casos no consultório, assim, é muito gostoso ver as mulheres voltando com... após, assim, a gente começar a fazer a reposição com os benefícios, assim. Então, paciente, assim, que chega... Até a fisionomia dela muda mesmo. Muda a fisionomia. O que eu vejo, assim, né, que muitas pessoas não sabem que alguns sintomas são de menopausa, porque ainda não tiveram os fogachos, que é o que todo mundo fala, ou a irregularidade menstrual, de falar, minha menstruação tá ficando uma bagunça. E o que eu, assim, relato de vários pacientes é dor articular. Ai, tá começando uma dorzinha aqui, uma dor aqui, é meu joelho. Enfim, aí ela chega com isso aqui e eu falo, tu pode estar entrando na menopausa? E ela fica, entrando na menopausa? Tipo, como assim, né? Como se fosse assim, não, isso não pode ser sintoma. Não, tem tanta coisa, são, né? Após os 40 já é super possível, tá? Assim, antes dos 40 a gente chama de uma menopausa precoce, né? E dependendo, às vezes a paciente chega com sintomas e aí investiga e diagnostica, mas
às vezes a mulher vai entrar com menopausa lá com 50 anos, mas 5 anos antes ela já começa a apresentar uma diminuiçãozinha do sangramento, começou com essas dores articulares, um ganho de peso na região abdominal, que tu deve receber bastante essa queixa. Essa queixa. Sabe assim, a pessoa, puxa, doutora, eu não mudei nada na minha vida e só aumenta aqui, sabe? Então, assim, é uma queixa recorrente, questão de essa nuvem mental, né? Então a pessoa fica um pouco mais aérea, esquecida, mais irritada, não dorme direito. Então é uma fase assim bem complexa e que a gente pode atuar de uma forma muito linda, assim. A parte da sexualidade é uma parte que pega muito na menopausa, né? Porque a paciente acaba apresentando uma das queixas é a diminuição da libido em si, então a paciente ela não tem, né, o desejo como ela tinha antes. Ressecamento também, né? E o ressecamento vaginal, que isso impacta muito, né? A paciente vai ter a relação, vai sentir dor, aí não vai querer mais ter relação, não vai ter vontade, né? E aí às vezes uma nem coisa sabe que isso é da menopausa, isso, né? Às vezes acha que não tá com desejo, que daí por isso que não tá ficando lubrificado o suficiente, mas não, tem uma relação com os hormônios, né? Mas, puxando já isso, a sexualidade, essa diminuição da libido, a sexualidade feminina, né? Ou queixas da sexualidade feminina, elas são queixas muito complexas e multifatoriais. Então não adianta falar assim que a paciente, entrei na menopausa e diminuiu a minha libido por causa da menopausa. Normalmente não é isso, tá? Normalmente é multifatorial o problema. Então, às vezes um relacionamento que não tá muito legal, um relacionamento que não tem uma conversa, né? Aí a falta do hormônio dá o ressecamento vaginal, daí tem dor, tá com muito trabalho, muito atarefada, isso também vai impactar na sexualidade, né? Então a mulher, ela tem essa sexualidade assim bem complexa mesmo. Então atender uma queixa de sexualidade, nunca a solução é uma só. Então assim, o problema é que tá sem o hormônio, então vamos repor o hormônio e tá tudo certo. Se fosse assim, né, as clínicas aí estariam cheias, né? Mas não é assim. A sexualidade é bem complexa. E por que tu acha que é tão difícil para as mulheres conversarem sobre sexualidade, sobre prazer? Que eu acho que foi tirado da gente, né? Por muito tempo. Por muito tempo o prazer feminino foi tabu, né? É voltado para o homem, né? Então a mulher para satisfazer o homem, né? Não para se satisfazer. Então acho que começa por aí. A nossa sociedade né, muito religiosa também, é uma sociedade mais machista. Tem outra questão também, que né, semana passada foi o Dia Internacional de Direito de Luta contra a Violência com a Mulher, né? E é assim, a gente sai de casa, a gente pensa onde a gente vai estacionar o carro, a gente pensa qual roupa que a gente está saindo, a gente pensa onde a gente vai passar para a gente não ser agredida, ainda que seja verbalmente, ou com olhar, ou com alguma colocação inadequada, né? Então, assim, a gente não tem como desligar a chavezinha da sexualidade. Bom, agora eu vou chegar em casa e vou morrer de vontade de ter relação com meu marido, depois de passar o dia inteiro me fechando e me travando, sabe? Então, isso também, no final das contas, a sexualidade, ela também é social, né? Ela é cultural. Então, assim, se eu passo o dia inteiro tentando me cobrir e me proteger ali de um mundo que é agressivo com as mulheres, como é que eu vou exercer essa minha sexualidade de forma saudável? Não tem como, né? Então a gente tem que olhar para tudo isso, sim. E as mulheres têm dificuldades, até em roda de amigas, de falar sobre qualquer coisa que envolve sexualidade, né? Eu vejo bastante dificuldade quando elas vêm expor alguma coisa, tipo, a mama, o abdômen, alguma coisa que incomoda, porque a gente não gosta de falar sobre aquilo que incomoda. E às vezes a insexualidade é um pouco disso, porque a maior parte das mulheres não chega falando assim, ai meu Deus, na minha casa tá tudo uma maravilha, tô tendo relação com meu marido 300 vezes por semana, né? A maioria chega pra falar quando tem algum problema. E aí tem medo daquele olhar de estar sendo julgada. O julgamento também é muito importante tu trazer isso, porque julgamento também é uma coisa muito, muito, muito difícil, né? E eu acho que a ideia de uma consulta ginecológica que aborde a sexualidade é exatamente isso, é deixar um ambiente que a mulher se sinta tão à vontade, tão em paz, que ela não vai ser julgada, que ela pode me falar assim o que ela quiser. A paciente de hoje me falou, olha, eu não colhei a minha vulva, não colhei. Eu vi que ela estava com vergonha de falar aquilo, porque ela é uma paciente bem liberta e descolada, mas ela me falou que ela não colheu a vulva dela.
E para ela, eu vi que foi um processinho para ela me falar, mas ela, ai, nossa, eu me senti tão à vontade para te falar isso. E é isso, eu acho que a gente claro, como médica, como ginecologista, né, a gente treina para deixar a pessoa à vontade, mas eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que deixar as outras mulheres à vontade também, né? Pra gente poder falar com a nossa irmã, com a nossa mãe, com a nossa amiga, né? Trazer questões sexuais, porque quando a gente se abre um pouquinho, o outro também se abre um pouquinho, né? Então eu acho, e todo mundo tem questões sexuais, a sexualidade ela tá aqui no nosso meio em tudo, né? Desejo. Do burburinho que foi quando veio aqueles livros das sequências lá do 50 tons de cinza, não sei o que, depois veio o filme, não sei o que. Meu Deus, como é que as mulheres estão falando sobre isso? Porque ela tá sendo submissa? Porque não sei o quê. Tipo, teve um burburinho todo naquele sentido, mas o maior burburinho foi no sentido de meu Deus, como é que tá falando um livro sobre legal, sexos? Né? Tipo assim, né? Sabe que eu, com alguma frequência, assim, pra não dizer sempre, prescrição livros eróticos, né? Que não são contos, né? Eróticos, que não são... E às vezes não é nem contos eróticos, às vezes é um livro que dá uma flertada nesse lugar, assim, da sensualidade. Eu oriento muito minhas pacientes, isso faz muita diferença. Tu lê a mulher, ela não é tão literal, né, quanto o homem, então uma leitura sobre sexualidade, uma conversa sobre a sexualidade, isso estimula a sexualidade, né, assim, lembrar que ela existe, faz ela existir, entendeu? Então sim, leitura é uma coisa super legal, super importante, e é isso, né? É porque tudo mais que se for ler, vai estar só encontrando ali o homem, tá entrando, não sei o que. Não. E às vezes aquela coisa, tipo, só do imaginar, de não precisar estar nada descrito, faz com que desperte outras sensações na mulher, que faça com que ela realmente lembre que tem coisas que às vezes estão adormecidas, Exato. Né? E a mesma coisa num filme, quando pensa assim, vou ver um filme, não é pra te botar aquele filme só o pornô dos caras, não é necessariamente isso, né? Mas às vezes aquela coisa, tipo, do mistério, de tudo encanta mais as mulheres, estimula mais a sexualidade do que propriamente o ato de estar vendo alguém ali em si, né? Exato, e a sexualidade também ela que eu falei, complexa. O negócio da mulher ser dominada. Puxa, ali dentro de 4 paredes a gente pode fazer o que a nossa fantasia permitir, desde que esteja respeitando o outro também, e se respeitando, né? Mas é isso, tá um lugar tão confortável que a mulher se sinta à vontade de falar, inclusive de desejos que às vezes ela não consegue assumir nem para ela mesma, entendeu? Então, a sexualidade também passa nesse lugar da conversa, de conversar, de colocar pra fora, de entender, de, puxa, chegar pro marido e falar, olha, assim não tá legal, como que a gente pode fazer pra melhorar, entendeu? Porque até então, não se fala nada, né? Tá tudo certo, segue o baile, a mulher que tem que dar o jeito, e não é assim que funciona, né? A gente tá em 2025. Chega, né? A gente tem que começar a entender o que a gente gosta, o que a gente não gosta, para poder saber até onde a gente vai, onde a gente não vai, para poder dizer aquilo que quer e aquilo que não quer também, né? Exatamente, é sobre o desejo. E se a gente não se conhece, a gente não consegue chegar nisso aí, porque, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa, às vezes a gente explode com qualquer coisa, tu fala assim, tá, mas por que eu explodi? A gente para pra pensar. Mas às vezes acontece alguma coisa na relação sexual, não sei o que, tu fala, tu não para pra pensar porque tu não gostou, é vida que segue, tá tudo bem, né? E conversar assim, ó, só de conversar, uma coisa que funciona muito, conversar, por exemplo, a mulher tá com queixa de baixa libido, né? Quando ela chega e fala abertamente, olha, pro marido ou pro companheiro ou companheira, a minha libido tá baixa, eu não tô com vontade, o que a gente pode fazer? Esse compartilhar, essa conversa de compartilhamento, assim, isso já é muito efetivo, porque no momento em que ela parece que tira um peso nas costas, sabe, puxa, eu tô assumindo que a minha libido tá baixa, né, e aí a partir daí a pessoa pode ir construindo e construir junto com o parceiro, né, a sua, como que vai melhorar, né, como que vai mudar isso. E tem algum mito que tu acha que as mulheres acreditam, assim, que prejudica a sexualidade? Vários. Vários. Um deles é a questão do orgasmo com penetração, né? A maioria das mulheres, elas vão ter orgasmo com o estímulo do clitóris, né? Não com a penetração. E poucas mulheres, e algumas gostam mesmo da penetração e conseguem atingir o orgasmo com a penetração, mas é muito difícil, né? Que daí é a questão do ponto G e tal. A maioria das mulheres vai ter orgasmo com o estímulo do clitóris mesmo. E né, uma queixa que chega no meu consultório, ai, doutor, eu vim aqui porque eu não tenho orgasmo com penetração, né? Pois é. Sim, você é mulher. Isso. Faz parte da grande maioria delas. Isso. Outra queixa também, assim, ai, doutora, eu não tenho desejo.
a pessoa acha que ela vai estar olhando assim para a parede, nossa, que vontade de ter relação sexual. E o desejo feminino, ele não funciona assim no geral. Pode acontecer esse desejo espontâneo, né? Que a gente chama de desejo espontâneo, mas no geral ele é um desejo que ele é provocado, vamos dizer assim. Não precisa ser provocado por outro, mas ele tem que ser estimulado, né? Então tu tem que, lembrar do sexo, começar a pensar sobre sexualidade, daí aquilo ali começa a ganhar volume e daí vai para a excitação e tudo mais. Mas a mulher não tem esse esse desejo espontâneo, né? E isso é uma coisa que também as pacientes veem assim, doutora, que eu não tenho assim desejo. A maioria não vai ter mesmo. A gente tem esse processo que tem que partir de um estímulo, e daí para isso tem que estar pensando na relação sexual, ou na sexualidade, ou em desejo, ou em sensualidade, que seja, né? Então... E para o homem isso é diferente, né? É diferente. Para o homem é diferente. A mulher vai estar olhando para a parede pensando na roupa que ela tem para lavar, no filho, ou no dia de amanhã, na gordurinha aqui do lado, no dia de amanhã, ou que matou a academia que não conseguiu hoje, ou que comeu errado, qualquer outra coisa. A gente, assim, por o mínimo de coisa a gente já abole a nossa sexualidade. Abole essa palavra? Acaba com a nossa sexualidade. O homem não, né? O homem, ele mantém essa questão, assim. E eu acho que, assim, tem uma parte física mesmo, mas também tem uma parte cultural. O homem é estimulado a isso, né? Ele é estimulado a estar ali, ele recebe lá no WhatsApp uma foto. E eu acho que vem também muito da coisa religiosa, né? Também. Vem aquela coisa tipo assim, mulher só pode ter vontade se for para ter filho. Se não for para ter filho, tem que ficar, não pode ter relação. E o homem é incentivado desde sempre de, meu Deus, tenha quantas mulheres você quiser, no momento que você quiser, tipo... Então, vem um pouco disso também, né? Muito, muito. A culpa cristã, né? A gente chama isso. A culpa cristã, assim. E não é só cristianismo, outras religiões também, né? Mas, no geral, essa questão da culpa, né? Da sexualidade, de sentir prazer ser algo que tu tem que sentir culpa, né? Então, é isso. São barreirinhas que a gente tem que ir. E assim, eu acho que é uma mulher por vez, sabe? Se uma mulher vem no meu consultório, eu consigo conversar com ela, e aquele dia ela consegue transpor uma barreirinha, ela olhar a sua vulva com o espelhinho, ou conversar com o parceiro, ou, ter coragem de se masturbar. A maioria, muita mulher não tem coragem mesmo. Ela fala, eu não tenho vontade, mas não é vontade, ela tem desejo, ela pensa nisso, às vezes ela fica lubrificada, mas ela não tem coragem de colocar a mão, ou um vibrador, ou o que seja, para fazer, sabe, assim, a masturbação. Então, é isso, assim, é um passinho de cada vez, né, é uma coisinha que a gente vai conversando. Então, acho que a sexualidade é isso. E quando tu fala assim, né, de que a mulher adulta chega, às vezes cansada, insegura, que não conhece direito o seu próprio corpo, como tu acha que a gente podia cuidar melhor dela? Ou como a gente podia preparar essas próximas gerações para serem melhores do que nós? Elas já estão? Elas estão muito, gente, estão correndo na nossa frente. Estão muito, graças a Deus. Olha, eu botando Deus no meio. Mas, assim... Realmente, as meninas estão, a gente vê, assim, né? Eu acho que a internet, né, tem o seu lado muito ruim, mas ela tem o seu lado bom, assim, da divulgação de informações. E como que a gente pode ajudar? Eu acho que fazendo o que a gente está fazendo. Acho que fazendo o que tu está fazendo, por exemplo, um podcast, conversando e trazendo... É isso, assim, eu penso, né? Toda vez que eu penso assim, nossa, como que a gente muda o mundo, né? Mas se a gente mudar o nosso micromundo, já é alguma coisa. Então, assim, acolher a mulher, deixar ela confortável. Acho que também uma pergunta que eu me faço muito é assim, tu não tá exausta? Mulheres, vocês não estão exaustas de odiar o próprio corpo, de ter medo, de se sentir insegura, de... sabe, assim, acho que chega, né? Assim, se a gente pegar, assim, cada uma que passar aqui no nosso consultório, conversar direitinho e acolher e... ouvir, né? Acho que ouvir, escutar a pessoa e, puxa, será que essa tua questão, assim, será que essa insatisfação com o corpo, será que vai ajudar uma cirurgia plástica? Com certeza, vai ajudar um laser, vai ajudar, às vezes, um hormônio, ajuda, mas será que é só isso? Acho que não é só isso, né? Acho que é isso e esse outro cuidado que é o que tu propõe aqui, né? Não é só a cirurgia, não é só o cuidado, ela vir aqui, ela receber o cafezinho dela e ela ser escutada pela
moça que trabalha pela cara, que trabalha na recepção, entendeu? E eu acho que é isso, assim, construindo um cuidado a longo prazo com essa paciente. Eu acho que isso faz vejo diferença. Bastante, assim, né, que nós mulheres, principalmente, somos muito críticas com a gente mesmo, principalmente em relação ao corpo, rosto, principalmente a aparência física, assim, né? Porque eu não tinha isso aqui ali, porque eu não sei o que, porque meu rosto derreteu, porque essa barriga não me pertence, E aí eu digo que se a gente olhasse se a gente olhasse a gente fora da gente, assim, olhasse pra lá, a gente olhar e dizer assim, nossa, mas ela tá tão bem, porque o cabelo dela tá bonito, porque não sei o que. Não olha o mesmo foco quando é outra pessoa olhando, né? E aí a gente vai lá e resolve uma coisa, fala assim, não, meu cabelo tá me incomodando. Aí vai lá, corta o cabelo, alisa, pinta, fica ótimo. Aí não, agora é meu rosto que tem não sei o quê. A gente sempre vai pro próximo passo, porque a gente nunca tá 100% satisfeita. E eu tava viajando com o meu pequeno, a gente foi pra Milagres, e aí o André já tinha voltado, tava só eu e ele. A gente tava passeando na praia, e a gente tava indo pra uma barraca de praia, eu e ele, assim. Aí tinha uma cadeira alta, que é um monumento, assim, gigante. E ele olhou, a cadeira Big, mamãe, eu quero uma foto. Meu filho nunca me pede uma foto, assim, 2 anos. Aí eu falei, tá bom, filho, na volta a gente tira. Tá bom, a gente foi, ficou na praia, não sei o que, na hora de voltar, que a gente passou por ali, que a gente tava voltando no restaurante, ele, a cadeira, mamãe, eu quero uma foto. Eu falei, filho, mas tem fila, não sei o que, você quer uma foto. E aí tinha um fotógrafo ali tirando as fotos e tal, e cobrando valor pra tirar as fotos. Aí subiu uma mulher, tava com uma saída de praia azul, assim, ela tava ali fazendo as poses, tirando foto, daqui a pouco ela, ai não, eu não tô me sentindo bem assim. Aí tá todo mundo ali na fila esperando. Aí ela foi lá e tirou a saída de praia e ficou só de biquíni. E ela era gordinha, assim, tinha um abdômen volumoso, tinha um bumbum bem grande, tinha o braço mais cheinho, tava com o biquíni mais cheio, mas tinha um peito volumoso, assim. Não era uma mulher nos padrões que a gente vê, assim, né? Ela falou, vamos lá, pode tirar foto. E quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, que coisa boa ter a liberdade de poder ser quem ela é, em qualquer lugar que ela queira, lá no monumento, na praia, com milhões de pessoas tirando foto, e tipo, a maior parte das pessoas faria o contrário. Ah, não tô me sentindo bem assim. Vou botar mais coisa, vou não sei o que, vou botar um chapéu, vou virar de lado, vou esconder uma pose assim. Ela simplesmente tirou a saída de praia e tirou foto. Eu falei, cara, que coisa boa se todas as pessoas pudessem ser assim. E a sexualidade tem tudo a ver com isso. Porque não tem como praticar uma sexualidade saudável sem estar de bem com o seu corpo. E não significa tu se achar perfeita. Não é isso. É só tu estar em paz com as tuas questões, né? Ah, tudo bem, quero arrumar meu nariz, quero diminuir o peito, aumentar o peito. Tudo bem, não tem problema, né? É legal, vamos usufruir das tecnologias que a gente tem hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não trabalhar esse amor próprio, esse olhar gentil com a gente mesmo, não vai ter cirurgia suficiente, não vai ter protocolo suficiente, não vai ter laser suficiente, entendeu? Sim, né? Com certeza. Não. E se você pudesse deixar, então, um recadinho para todas as mulheres que têm vergonha do próprio corpo, qual seria? Não tenham. Não tem. Esse seria o melhor, né? Se a gente pudesse desligar a chavinha assim, não tem mais vergonha, vai. Desliga a chavezinha. É isso, eu acho que é um exercício diário. Eu não acho que porque assim, às vezes eu acho que a gente fica esperando fórmula mágica para as coisas, né? A pílula é a injeção que emagrece, né? Mas não tem fórmula mágica. É um diazinho de cada vez. Então, aquele dia eu vou optar por me olhar de uma forma mais gentil. O que dá para fazer para melhorar, legal, eu melhoro, mas o que não dá, e assim, mesmo que eu melhorar, né? Se amar. E daí é esse exercício, quando a mente tá indo para esse lugar de, puxa, eu tô em falta, tá ruim assim, não tá legal, fala, puxa, hoje não. Hoje eu vou ser eu mesma, vou me amar do jeito que eu tô, do jeito que eu sou, né? Acho que é isso. É tão difícil, mas é tão importante, né? Muito, muito importante. Lígia, muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo. Convidada para voltar sempre. Faladora. A gente tem mais milhões de temas para falar. Dá pra gente sentar um dia e falar só sobre as adolescentes. Depois a gente fala sobre a libido e as coisas nas gestantes e puerpério. Depois a gente vem falar só sobre a menopausa, enfim, porque tem muito tema, tem muita coisa interessante aí pra gente conversar, para inspirar outras mulheres e que a gente consiga levar essa mensagem adiante, que a gente possa se olhar com mais carinho, com mais amor. Até o próximo episódio.